Bora lá falar um pouco mais sobre isso. E o que eu quero começar dizendo pra você é que provavelmente você não sabia que o formato do seu corpo explica exatamente como a sua mente funciona e revela por trás da nossa história de vida como é que a gente se relaciona com a nossa insegurança. Sim. E o que eu quero explicar para a gente se contextualizar no assunto é que para você entender melhor o que está por trás da insegurança, eu preciso te falar como é que o seu sistema nervoso ele está programado, tá bom? Então assim, a nossa mente ela se desenvolve em um processo de 5 etapas em paralelo da formação do nosso corpo. E esse processo ele começa lá no útero e vai até os nossos 5 anos de idade. Então, cada uma dessas 5 etapas forma um dos 5 traços de caracteres da nossa mente. Em cada uma dessas etapas, o nosso sistema nervoso ele vai registrar uma dor, que eu posso dizer que é basicamente um trauma. Porém, esse trauma, essa dor, ela também desenvolve junto um recurso mental. E quando eu falo um recurso mental, eu estou dizendo que ela também desenvolve um talento. Então, por trás de toda dor que é desenvolvida no nosso sistema nervoso, a gente também ganha junto um recurso que muitas vezes a gente não sabe usar esse recurso, colocar esse recurso para fora, porque a gente não tem esse conhecimento. Tá bom? E o que acontece hoje em dia e que nos mantém inseguras é que na maioria das vezes a gente não sabe nem quais são as nossas dores existenciais básicas, todas nós passamos por essas dores, e a gente também não sabe nem quais são esses recursos que esse nosso sistema nervoso desenvolveu e como colocar ele no mundo, como colocar ele em ação, entendendo e respeitando a nossa mente e quem nós somos e quem nós verdadeiramente precisamos ser. Então a gente entra num mix de confusão e aí a gente começa a mergulhar e se aprofundar nessa palavra chamada insegurança. Para adiantar então o assunto, eu quero que você anote aí, pega um papel e uma caneta e deixa grudadinho num post-it aí para você se recordar e retomar sempre que você puder. Quais são essas 5 dores básicas que todas nós temos registradas no nosso sistema nervoso, tá? São elas, 5 dores. Rejeição, todas nós passamos por essa dor. Abandono, manipulação, humilhação, traição ou exclusão, ok? Então, a nossa mente, ela foi programada para evitar ressentir essas sensações que em algum momento aqui eu vou chamar de dores, em alguns momentos aqui eu vou chamar de traumas, ok? Então a gente ressente, a gente está programado para ressentir essas dores. E por que eu digo que nós vamos evitar ressentir? Porque em algum momento sim, você já sentiu isso com muita intensidade, justamente quando a sua mente e o seu corpo eles estavam lá se formando. Então, como forma de sobrevivência, nós usamos vários mecanismos de defesa para não experimentar novamente essas sensações que a gente tem medo, ok? E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas questões relacionadas à minha história de vida que chegaram para mim quando eu estava me preparando para trocar essa ideia aqui com vocês. E por conta das interações que eu tenho tido também com algumas de vocês ao longo dessa semana também, tá? Eu era uma pessoa que antes de conhecer o meu tipo de mente e quais eram os meus traços de caráter, eu vivia totalmente na minha dor. Sim, eu tinha um lado muito, muito rígido com relação às outras pessoas. Na verdade, era algo que eu projetava nas outras pessoas e era uma rigidez que eu tinha comigo mesmo. Era uma projeção, tá? Então, assim, um perfeccionismo muito grande, uma cobrança muito forte de que eu não podia errar, eu não podia mostrar minha vulnerabilidade, eu não podia mostrar sensibilidade. Tudo tinha que ser muito bem, muito perfeito, muito impecável, né? E aí que, claro, obviamente eu também projetava essa cobrança nos outros. Então, se eu via alguma coisa errada, por exemplo,
Nossa senhora, gente, aquilo pra mim era inadmissível. Tudo tinha que estar assim, ó, impecável, enquadrado, bonitinho, com a rigidez que eu tinha, com a regra, com o julgamento, né? E assim, sinceramente, eu vou falar pra vocês, eu ainda tenho esse lado, tá, gente? Mas essa sombra, essa dor, ela era muito maior. A cobrança com os outros e comigo mesma, inclusive, também. Era uma inflexibilidade muito grande, sabe? Uma rigidez de não aceitar o erro do outro, justamente pelo fato de antes eu não ter esse entendimento, não ter essa clareza de como eu funcionava e como eu me colocava muitas vezes na dor, que esse comportamento fazia parte do meu sistema nervoso central, fazia parte do meu sistema de crenças e fazia parte da minha percepção de mundo de uma mulher que estava vivendo na dor do seu traço, na dor da sua mente. E assim, em algumas de vocês vão se identificar comigo, mas outras vão ter outros tipos de comportamento quando estão vivendo na dor dos seus traços. E aqui eu vou falar de uma forma bem resumida de alguns desses comportamentos que vocês podem ter, para que vocês analisem aí e vejam com quais vocês se identificam mais, tá? Então, assim, algumas de vocês, quando a gente está vivendo na dor, elas vão viver desconectadas, vão viver no mundo dentro de uma caverna. Quando eu digo desconectadas, é desconectada desse mundo real, do mundo aqui fora, para ficar reclusa no seu mundo, fechadas no seu mundo, na sua caverna, por se sentirem inseguras, pela dor, pelo medo de se sentir rejeitadas. Outras vão descontar tudo isso nos excessos, no excesso de comer compulsivamente, vai descontar isso na bebida, no cigarro, nas unhas, nas compras em excesso, justamente para preencher o vazio e as inseguranças que a gente tem de se sentir abandonadas. Tem algumas de nós que a gente vai se vitimizar. A gente vai sempre ficar buscando algum culpado externo para colocar a culpa em todas as circunstâncias pelo medo de se sentir manipulada pelas pessoas, por achar que as pessoas sempre querem alguma coisa em troca. Por isso que a gente entra no caminho do vitimismo. Vão ter aquelas que vão se anular, vão ter aquelas que vão se esconder, se calar, porque são aquele tipo de mulheres que sempre acham que precisam suportar a dor do mundo inteiro nas costas pelo medo de serem humilhadas. E as que, como eu, vão fazer de tudo para serem as mais perfeitas possível, com medo de serem deixadas de lado, com medo de serem trocadas ou com medo de serem traídas. Compartilha aqui comigo, vocês que estão me acompanhando, qual dessas sensações conversa mais com você, com o tipo de mente, o que te toca, qual que é o medo que você mais sente? O medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, o medo de ser manipulada, humilhada ou o medo de ser traída, de ser deixada de lado? E ai, Tamires, eu senti um pouquinho de cada um desses traços. Pode? Sim, você pode sentir um pouco de cada, porque como eu tô te dizendo, todos esses medos e todas essas sensações, elas existem e são pertencentes a nós. O que vai fazer diferença é que às vezes cada uma de nós vai ter alguns picos dessas sensações, mas nós passamos por todas elas, ok? A Daiane tá dizendo aqui, eu. Compartilha você aí comigo também qual que é o sentimento que mais ressoa em você quando eu te falo tudo isso. Mas eu vou continuar falando aqui pra vocês o que acontecia. E aí, o que acontecia comigo, né, nesse contexto, é que quando eu errava, quando eu cometia um erro, aquilo era uma coisa pavorosa pra mim. E se alguém apontava aquele erro, então, meu Deus do céu! Acabou o mundo. Eram dias de cama num quarto escuro, me chicoteando por ter sido uma pessoa que falhou, que errou. Era assim uma dificuldade de ser vulnerável, gente, absurda. Uma dificuldade muito grande em conviver com a minha limitação, com o erro, porque tudo isso tinha a ver com uma baixa autoestima que a gente desenvolve muito grande, né?
Na verdade, uma desconexão mesmo do nosso centro, do nosso eu, de não aceitar a nossa própria essência, de não aceitar quem a gente é, de não aceitar a nossa história e a minha própria vulnerabilidade. Inclusive, eu quero falar para vocês que um vídeo que me ajudou muito e que me tocou muito profundamente foi o vídeo da Brené Brown, que chama O Poder da Vulnerabilidade. Vocês já assistiram? Gente, muito bom. Eu indico para todas vocês que a gente está passando nesse momento aí de quarentena, eu indico para todo mundo assistir. Quem já assistiu, assiste de novo, porque faz muita diferença. A Ana Clara tá dizendo, eu tenho muito medo de ser traída. Eu entendo, porque essa era uma das minhas maiores dores. E quando a gente fala traído, não é só traído com o parceiro ou a parceira, é ser traída, é ser deixada de lado em todos os relacionamentos, ser traída no trabalho, ser trocada nos amigos, e essa é uma dor que a gente sente, por isso que a gente busca assim essa perfeição exacerbada o tempo todo, porque se a gente não for perfeita, a gente tem medo de não ser aceita, né, ser excluída. E aí assim, desde 2015, eu tô aí na jornada do autoconhecimento, eu fui flexibilizando essas couraças, fui fazendo terapias corporais, eu fiz Ser Líder, Renascendo, fiz Gaivotas, entrei no Círculo de Mulheres, então eu passei pelo Tear dos Sonhos, que é um movimento de empoderamento feminino fantástico, descobri o Theta Healing, fui experimentar a constelação familiar, experimentei a ayahuasca. Gente, eu fiz muita coisa e eu me trabalho já há muito tempo. Então tem gente que olha assim pra mim e fala: ai, você é tão leve, tão amorosa, tão querida. Sabe de nada, inocente, né? Sabe da missa um terço. Então eu agradeço quando eu recebo esses elogios, quando vocês falam: nossa, você fala tão bem, você é tão iluminada, mas gente, nem sempre foi assim, tá? É realmente um processo muito longo de despertar, de olhar para as minhas sombras e felizmente, quando a gente tá no recurso da nossa mente, o que a gente tem para tirar disso é que eu tenho muita persistência. Eu fui muito comprometida para encarar essa jornada do autoconhecimento, sabe? Então eu tô sempre lá meditando, buscando aceitar com uma certa leveza os aprendizados que a vida me traz, observando as coisas que eu preciso melhorar e também ressaltando as coisas que eu tenho de bom. Porque agora eu também tô aprendendo a focar e aceitar o meu lado luz e os meus recursos e os talentos que também existem na minha mente, que acompanham também a minha dor. Então lembra que eu comecei o conteúdo falando que para cada dor existencial, nós também desenvolvemos os nossos recursos. Então que a gente possa aceitar os nossos talentos e a nossa vocação. Mas enfim, gente, o que começou a acontecer? Apesar de trabalhar por todos esses anos no meu ser, quando eu fiz a minha transição de carreira, que foi ano passado, eu ainda tinha muito essa rigidez, essa inflexibilidade dentro de mim, principalmente quando o assunto se trata de câmera, quando o assunto se trata de exposição, de expor a minha imagem, eu travava, mas travava mesmo, era um batimento cardíaco, medo. E hoje eu entendo que isso era um mecanismo de defesa que eu criei pelo medo de ser julgada e desqualificada. Porque a gente já fica sofrendo, né, e sentindo por antecipação que a gente não vai ser aceita, ou melhor, que você precisa ser validada pelo externo, então você tá sempre ali armada, você tá sempre pronta pra briga, esperando o pior dos outros, o pior dos julgamentos. E hoje em dia, é muito louco, até hoje eu tava conversando com uma amiga minha, é muito louco perceber a minha mudança
que muitas de vocês me dão esse feedback e eu sei que muitas de vocês também estão passando por esse processo na vida de vocês, né? E é muito louco eu perceber que quanto mais natural eu vou ficando, eu vou mostrando pra vocês que eu mesma, e que tá tudo bem eu errar, sabe? Que se eu errar não é o fim do mundo e eu posso conviver bem com os meus erros. E eu aceito que eu posso errar, eu aceito que eu não sei tudo, eu aceito que às vezes eu não vou saber algum conteúdo, eu aceito as minhas imperfeições. Então quando eu parei de me julgar, tanto faz, sabe? Eu comecei a ser mais leve. Comecei a falar palavrão, comecei a gaguejar, a suar de nervoso, porque eu fico suada mesmo, e falar a palavra errada de vez em quando, e eu achar engraçado isso, até como uma forma de quebrar o padrão. Eu percebi que as pessoas começaram a gostar muito mais de mim, que eu comecei a me mostrar muito mais real, e o feedback que eu recebo de vocês é muito melhor hoje em dia do que era antes, que eu tinha essa coisa de eu não posso errar, essa couraça rígida, que eu tenho que ser perfeita, que eu tenho que ser séria, eu tenho que falar bonito, e tem que tudo ser perfeito. Meu Deus, se eu fizer um vídeo ruim, e a câmera, e a luz, eu não tenho microfone, mas se eu esquecer, e se eu falar uma besteira, e se, e lá, e lá lelê, era muita cobrança comigo mesmo. Era muita energia condensada, gente, e eu vivia soterrada no meio de tanta cobrança que sim, que chegava ao ponto de me faltar o ar. E até hoje isso acontece, tá? Eu venho gravar um vídeo aqui pra vocês, o meu corpo trava. Eu fico tensa, eu fico dura, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu tenho que me posicionar, qual é a posição que eu tenho que tomar. Não pensem que eu fico aqui plena e que eu não sinto mais nada disso. Ao contrário, gente, a grande chave, a grande virada da minha vida, e que eu quero dividir aqui com vocês, todas as mulheres, é o seguinte: não existe perfeição, não existe mulher perfeita. Eu aprendi com todas as técnicas e com essas terapias e com a jornada do autoconhecimento, eu aprendi a olhar para as minhas sombras com muito mais carinho. Então, falar esse tipo de coisa aqui para vocês e me abrir, tá tudo bem. Mostrar as minhas sombras, olhar para minha insegurança e falar, tudo bem, essa coisa feia aqui também sou eu. Eu tenho muita coisa boa, mas eu também tenho esse lado sombra aqui e tá tudo bem. Essa dor aqui, ela é minha, ela é sua. Então, o grande diferencial foi esse, assim, de insegurança, você tá aqui? Vamos acolhê-la? Vamos integrar? Vamos olhar para ela com carinho? Ela tá aí do seu lado agora, sentada com a gente nesse bate-papo, nessa live. Então diz aí para sua insegurança, olha para ela agora como se fosse mesmo um bichinho de estimação e pensa, tá tudo bem se eu errar. Se as coisas não saírem do meu jeito, se eu falar uma besteira, eu vou aceitar. Tá tudo bem, eu sou humana, eu não tenho que ser perfeita não, eu não preciso ser ideal. Eu posso aceitar a minha natureza, eu posso aceitar a minha vulnerabilidade, eu posso aceitar as minhas emoções. E quanto mais a gente aprende a acolher as nossas sombras, as nossas dores e a insegurança, que é uma sombra muito forte nossa, a gente se sente cobrada e a necessidade de validação, principalmente no ambiente feminino, ela é muito grande. Você tem que ser uma ótima terapeuta, você tem que ser uma ótima profissional, você tem que ser a melhor dona de casa, uma mãe exemplar, você tem que ser melhor em tudo. Quando a gente começa a aprender e acolher as nossas sombras, isso vai ficando mais leve, vai ficando até um pouco mais alegre. A gente vai conseguindo sim flexibilizar essa máscara social que a gente tem que colocar. Acontece que muitas vezes a gente quer negar, a gente quer esconder, quer colocar debaixo dos panos as nossas sombras. E aí quando a gente aceita isso, isso fica tão natural que você para de criticar. Você para. Por quê? Você não fica mais gerando tanta atenção assim contra você mesmo. Você para de se julgar, ou você diminui esse julgamento, e aí começa a acontecer um fenômeno muito bonito, que é um segundo passo.
É você nesse momento ter espaço para enxergar as coisas sob um novo olhar. Eu ouvi isso de uma amiga minha hoje que me tocou muito. Ter espaço para enxergar as coisas de um novo olhar. E a gente começa agora, você pode inclusive reconhecer as coisas boas que fizeram você chegar até aqui nesse momento hoje, batendo esse papo comigo. E perceber que a gente tem duas escolhas diárias, que são pequenas vitórias diárias, que é: eu vou ficar na minha dor, na minha insegurança, ou eu vou escolher me colocar no recurso e usar o que eu tenho melhor de mim todos os dias, como valorizando as nossas pequenas vitórias diárias. Qual que é a sua escolha nesse momento? Em qual desses lados você quer estar? Terceira coisa, quando a gente tá num processo de fazer alguma coisa, a primeira batalha que eu percebi é que a gente precisa vencer a batalha interna. Sim. Então a primeira pessoa com quem você tem que negociar e articular é com você mesmo. É com esse bichinho aí que tem do nosso lado, que tá dentro da gente. Porque quando você coloca a sua insegurança, a sua sombra ao seu favor, você se coloca ao seu favor e você começa a ouvir e fazer o que o seu coração manda. E existe uma batalha muito grande entre mente e coração, muito forte, diariamente dentro de nós. Então, quando eu te digo assim, escuta o seu coração, escuta a sua intuição, escuta, dá vazão para isso, é porque eu sei que você tem vontade de fazer alguma coisa, de idealizar algum sonho, alguma conquista que você se sente insegura, mas você não faz. E por que a gente não faz? Porque, vou ser bem honesta com vocês, é porque você não tem respeito. E o que é respeito? Respeito, gente, é a resposta que vem do peito. Necessariamente é o que sai daqui, é o respeito que sai daqui. Então, quando você tem um sentimento genuíno, você respeita o que você sente. E aí, você não respeita o que você sente, você continua fazendo aquela coisa que você não gosta, se limitando na energia do medo e dando mais vazão para sua insegurança. Então, eu não faço o que o meu peito manda, a resposta do meu peito eu não respeito. Naturalmente, o que vai acontecer? Eu faço exatamente ao contrário daquilo que eu deveria fazer para alcançar aquilo que eu tenho desejo, para alcançar aquilo que eu quero. O nosso termômetro, ele tá aqui, que é o sentimento genuíno. Então, eu tenho determinado desejo, sei lá, qualquer coisa, fazer uma transição de carreira, atrair um relacionamento mais saudável, ajudar. Eu tenho um desejo, qualquer coisa que seja, mas aí eu tenho o quê? E traz pra mente. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ter validação, eu tenho que ter certificação, eu tenho que ter preparado, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser perfeita. E qual é o meu respeito? O daqui ou o daqui? A maioria de nós respeita o que está aqui. E quando você respeita o daqui, ele sai completamente da sintonia daqui. Então a resposta do seu peito, ela não está sendo respeitada por você, mana. Reflita com muita amorosidade sobre isso que eu tô trazendo para vocês, tá bom? E para finalizar também, eu quero deixar mais 2 aspectos importantes quando eu trago essa reflexão com amorosidade. Não se comparem comigo. Não se comparem com a mana do lado. Busquem uma comparação interna e uma competição com vocês mesmas. Essa semana eu recebi um áudio de uma outra amiga terapeuta que ano passado também fez uma formação comigo, XPTO, e ela falou: nossa, eu tô te acompanhando nas redes sociais,
você é tão determinada, você é tão isso, você é tão aquilo, eu queria tanto a sua coragem. E aí eu respondi pra ela assim: mana, para de se comparar comigo. Para de trazer essa penitência pra você mesma. Começa a olhar pra você e saber o que você pode fazer agora pra ouvir o seu coração e busque ser melhor do que você mesmo, sabe? Busque ter essa frequência, essa consistência, essa constância com seus sonhos, com seu propósito, com seu objetivo, com o que você quer. O que você pode fazer agora, hoje, que vai ser melhor do que você fez ontem? Então, traz você mesmo para frente do espelho. O que eu posso ser melhor comparado a mim mesmo que eu fiz ontem? O primeiro passo. E aí o segundo passo é eu fiz esse daqui. O que eu posso fazer melhor? Mas sempre olhando para você. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. A melhor competidora que você vai ter, a melhor comparação que você vai ter é com você, porque a gente sofre demais e nos coloca de novo na dor, tendo que olhar que tá todo mundo fazendo, tendo que olhar que tá todo mundo executando e a gente nessa masturbação mental. Então traga essa amorosidade novamente para o assunto. Vamos refletir se a gente está respeitando a nossa intuição, a nossa missão, o nosso coração, trazendo segurança para o nosso ser e continuar no caminho da amorosidade, trazendo você como uma pessoa que tem que ser vista e comparada todos os dias versus contra ou melhor a favor de você mesmo. E para fechar, manas, ação! Ação, 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 ação. Para de pensar, para de planejar, para de debater e começa a executar. Começa a executar as coisas que você quer, as vitórias diárias, sabe? Vira a sua chave, valorize a execução ao invés de ficar focada no planejamento. Planejamento ele só consegue ser feito até certo ponto. Muita coisa muda, a gente não tem controle de tudo. Então, a hora que você mete a cara no mundo e começa de fato a executar, é a hora que você pega o feeling do que você realmente precisa estar fazendo naquele momento. E quando eu falo ação, significa vamos movimentar essa energia que nós temos, que é a energia do feminino, a energia da criação. Vamos co-criar, criar ação, ok? Esse é o recado que eu tenho desse coração para o seu coração. E se eu pudesse recapitular tudo que eu falei para vocês até agora, eu traria 5 pontos muito importantes. Então, o primeiro desse bate-papo aqui, de trazer segurança para a nossa vida, é aceitar e acolher as nossas sombras, acolher essa sombra que tanto bate na nossa porta em várias fases da nossa vida. Segundo, ter espaço, depois que você acolhe, depois que você dá vazão para esse sentimento, você consegue ter espaço para ter um novo olhar para essas percepções. Terceiro, vencer a nossa batalha interna, ouvindo o nosso coração, essa resposta que vem do peito, ter respeito com isso, sem comparação, sem comparar com a mana do lado, que já fez mais ou que já fez menos, comparar sempre com nós mesmas. E quinto, focar na ação, trazer movimentação. E é isso. É isso que eu tenho para trazer para vocês sobre o tema de hoje. Ai, com muito amor, com muita leveza e gratidão.